Volta ao vivo, valeu Leonardo pela informação. De volta ao vivo aqui o Ponto de Vista para receber uma mulher extraordinária. Ela acaba de receber, inclusive, o prêmio Mulheres Extraordinárias, porque a Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do Estado do Ceará realizou domingo agora a entrega do 4º Prêmio Mulheres Extraordinárias, iniciativa que reconhece mulheres com trajetória de luta, dedicação profissional, compromisso social. E ela é uma dessas mulheres. Aliás, eu conheço a doutora Francilene desde o tempo que ela liderava a associação, foi defensora pública geral do Estado do Ceará, aclamada pela categoria, e ela já era uma mulher extraordinária. E que bom recebê-la agora. Defensora pública, doutora Francilene Gomes de Brito, seja muito bem-vinda. Boa tarde. É uma honra recebê-la aqui no Ponto de Vista. Boa tarde. É uma alegria, estar aqui, com certeza, com todos vocês. Doutora, o que é ser essa mulher extraordinária? Porque de lutas e de causas que eu lhe conheço já de algum... A senhora é uma pessoa dedicadíssima e é um exemplo de dedicação à Defensoria Pública, que é um dos órgãos mais importantes. Eu costumo muito ressaltar o papel da Defensoria Pública do Estado do Ceará. E eu posso dizer aqui que uma linha de corte que houve na Defensoria Pública foi a partir da sua gestão à frente da Defensoria Pública. Estou aqui reconhecendo um fato, não é? Estou jogando lantejoula, mas é um fato. A partir da gestão da doutora Francilene, a Defensoria ganhou esse impacto, essa predominância e essa importância hoje junto à comunidade, porque ela faz essa transição de uma advocacia aberta para as pessoas que não podem, né, doutora, ter uma advocacia privada. Com certeza. É uma alegria, né, muito grande. Como é que foi lá a festa? Pois é, foi muito agradável, sobretudo por estar também ao lado de outras mulheres extraordinárias, como a doutora Paola Torres, que também foi homenageada, na categoria de política, a doutora Socorro França, que é um exemplo de mulher forte para todos nós aí, com 82 anos em plena atividade. Quem implantou o DECOM aqui no Ceará, com certeza. Socorro. E também trabalhou muito a questão da mediação, né? Que hoje também sou professora da Universidade de Fortaleza desde 2003 e ensino mediação e exerço lá com papel também como mediadora na Universidade de Fortaleza, justamente com convênio com a Defensoria Pública e com o Fórum, SEJUSC. Isso. Né? Doutora Francilene Gomes aqui comigo. Doutora Francilene, a senhora tem uma trajetória longa na Defensoria Pública. Desde 1994, esteve à frente da Defensoria Pública de 2007 a 2011. O que mais marcou nessa sua trajetória? Com certeza, sim, um desafio muito grande, né? Administrar os seus iguais, mas também reconhecer todos aqueles que nos antecederam, né? A Defensoria, antes de ser Defensoria, ela foi uma coordenadoria de assistência judiciária, e aí eu gostaria até de ressaltar aqui o papel da doutora Benedita Bastos Damasceno. Benedita Bastos, ela fez um trabalho muito grande e foi uma das articuladoras também para a criação da Defensoria Pública do Ceará. Então, assim, você administrar os seus iguais, motivar, né? E efetivamente nós fizemos uma luta muito grande desde a associação. Eu lembro que na época o governador Lúcio Alcântara tinha mais de 69% de aprovação. Verdade. Mas nós tínhamos muita dificuldade de levar a causa, o conhecimento da Defensoria para ele, né? Ou então ex-prefeito de Sobral, Cid Gomes, estava há 2 anos sem mandato e veio a ganhar as eleições com a maioria, né? E a Defensoria fez E fazer um recorte aqui, né? É importante que a importância, no governo do Cid, se entendeu o papel melhor da Defensoria. Isso com certeza. Precisa se fazer esse recorte a dever de justiça. Eu tenho dito sempre para ele, quando encontro senador, o senhor for o melhor governador para a Defensoria, e com todo respeito aos que vieram depois dele, ainda não chegaram próximo. Porque a Defensoria teve a sua importância, né? Reconhecida. Olha, o governador, à época eu saí do meu 2º mandato de presidente da associação para ser defensora pública geral. E ele assumiu um compromisso comigo e tem palavra e cumpriu. Ele me disse: Francilene, vamos fazer a Defensoria Pública do Ceará melhor do Nordeste. Então eu quero os dados das defensorias dos 9 estados nordestinos, Ceará incluso, e nós vamos melhorar. Nós vamos ser a melhor, e nós fomos, tanto que eu ascendi ao cargo de presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Geral. Eu fui vice-presidente, fui presidente do colégio, fui responsável também, trabalhei muito de frente à criação da Defensoria Pública do Paraná. Isso. E tantas outras
Eu me lembro, ganhos doutora da Francilene, que à Defensoria. época a Defensoria tinha um problema muito sério, porque as pessoas passavam no concurso da Defensoria, mas logo abandonavam, porque os salários não eram respeitáveis, como inclusive a própria Constituição estabelece, né? Com Nas certeza. carreiras jurídicas, junto com o Ministério Público, etc. A própria magistratura. Aqui no Ceará tinha esse descompasso. E isso gerava um problema muito sério. Tanto que o meu concurso foi de 93 e teve um concurso em 94, porque muitos deixaram, o meu concurso eram para 120 vagas, passaram 85 e logo assumiram, Carlos Raiol, tantos outros que assumiram. Teve candidato Carlos que Raiol, assumiu, a senhora me lembrou durou agora. um Foi vereador mês. em Fortaleza. Foi Dr. vereador e Carlos foi Raiol. juiz do trabalho. Ele passou 2 meses como defensor público e foi assumir o cargo de juiz. Essa era uma A realidade. própria esposa dele, Ivana, também à época. E nós tivemos uma série de pessoas que assumiam o concurso, passava 2 meses, 6 meses e saíam. Isso era um problema real. E foi feito um novo concurso em 94, né? E tinha realmente muito essa questão dos candidatos que logo que assumiam deixavam para outras carreiras jurídicas Mas, doutora Francilene, dentro dessa perspectiva e desse reconhecimento público, parabéns à Defensoria Pública ao seu trabalho, qual é hoje o grande desafio das defensorias e, no caso nosso, da nossa defensoria, que está muito melhor estruturada, como a senhora disse, depois da senhora, as defensoras públicas já deixaram todas um grande legado, mas nós temos um problema no Brasil. O Brasil tem muita desigualdade e o acesso à justiça no Brasil ainda é muito difícil para quem não tem renda. A maior dificuldade é a Defensoria estar presente, que o ideal é que ela estivesse presente não só em todas as comarcas, mas em todos os estados, em todos os municípios. E a Defensoria, infelizmente, a Defensoria do Estado do Ceará e algumas outras, várias, não estão presentes em Então, todas para as comarcas. avançar, precisa a Defensoria chegar lá na ponta, perto do cidadão. Exatamente, porque hoje nós temos 134 comarcas, nós temos 184 municípios, 134 comarcas, todas com juízes e promotores, mas nós não temos todas as comarcas com defensores. Precisa equiparar isso aí. Existe ainda uma grande defasagem do número de defensores. Esse é o grande desafio, digamos, da doutora Sâmia, que foi reconduzida para mais um mandato à frente da Com Defensoria. certeza. E aí eu também esclareço o seguinte, que nós tivemos uma lei que dizia que tinha 8 anos para implementar a Defensoria em todas todas as comarcas, que infelizmente ainda não foi implementada. Né? Então há esse descompasso que precisa ser resolvido. Com certeza. Eu acho que essa é uma luta do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, da Associação Nacional dos Defensores Públicos e de cada uma das associações locais, para que a Defensoria efetivamente esteja o mais próximo possível do cidadão. Porque sim, com a Defensoria Pública em todas as comarcas, nós podemos dizer que nós temos, pelo menos formalmente, a garantia do acesso à justiça. Eu fui 2 vezes presidente da Comissão Nacional de Acesso à Justiça, da OAB Nacional, e do Estado do Ceará também, da OAB. Tive uma participação, quando eu saí da Defensoria Geral, junto à OAB, no intuito justamente de também fortalecer o acesso à justiça e fortalecer a Defensoria Pública como um todo. Doutora Francilene Gomes aqui comigo do Ponto de Vista. Doutora, nós estamos no mês de março, que é um mês que se discute muita questão do protagonismo feminino, Dia Internacional da Mulher. E se é um detalhe que a gente pode chamar a atenção na categoria dos defensores, é um protagonismo feminino. Porque desde a senhora até hoje, a Defensora Pública Geral sempre é uma mulher. Você vê que a OAB, agora que tem a primeira mulher, depois de 100 anos de advocacia. 92 anos. 92 anos. A PGE veio ter a primeira procuradora-geral depois de 142 anos. Mas na defensoria, a maioria... A maioria é de defensoras? Exatamente. A primeira defensora pública geral, nós tivemos a coordenadora, né, que é a doutora Benedita Bastos Damasceno. A primeira defensora pública geral foi a doutora Nívia Matos Rolim. Foi a primeira, foi mulher. Até hoje nós só tivemos um único defensor público geral. Foi o que lhe antecedeu. Que foi o que me antecedeu, o doutor Luciano Simões. Isso. Todas as demais cargos exercidos na defensoria, o cargo maior sempre foi ocupado por uma mulher. Qual a importância dessa presença forte da mulher para o sistema de justiça? Porque eu posso dizer que a Defensoria Pública, digamos assim, é uma exceção a uma regra. Com certeza. Que é extremamente a presença masculina. Nós dizemos logo que a Defensoria é a Defensoria. A própria instituição ela já é feminina. É verdade. E eu fui presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Estado do Ceará. Hoje eu sou presidente do conselho dessa associação. Participo também da Associação Interamericana de Mulheres
de carreiras jurídicas, é uma instituição internacional. E eu digo que nós somos maioria. A maioria da população somos nós, e mulheres, né? Nós somos a maioria dos eleitores, nós temos uma responsabilidade muito grande. E somos na Defensoria, a maioria da Defensoria é composta de mulheres, de defensoras públicas. E eu posso dar um testemunho? Tanto, Renata Abreu, que foi modificado o nome da associação hoje, é a Associação das Defensoras e Defensores Públicos. É verdade. Nós mudamos por quê? Porque efetivamente a Defensoria Pública, e não é um retrato só do Ceará, não. Esse quadro se repete nas defensorias públicas. Esse olhar mais sensível que se atribui à presença feminina nesses postos de comando traduz uma atuação mais próxima, porque a Defensoria Pública do Ceará ela tem um olhar mais cuidadoso com quem mais precisa, que é o papel da Defensoria. Com certeza. Com certeza. O nosso público, eu digo que nós temos sempre que ressaltar o que nos diferencia dos advogados. O que é? É que a Defensoria Pública tem um público diferenciado. O nosso público é um público que tem vulnerabilidades, não meramente econômicas. Nós podemos atender pessoas que naquele momento que ganham bem, mas naquele momento estão com algumas dificuldades financeiras. E que são pessoas que estão assim com um nível salarial bem elevado, mas podem ser defendidos em determinadas situações. Para você imaginar, a Defensoria Pública tem capacidade de defender empresas. Empresas que muitos casos tem empresas que estão com dificuldades, elas são citadas, não se defende, a Defensoria defende e defende empresas que procuram a Defensoria. Então a Defensoria defende também a empresa e não é uma vulnerabilidade meramente econômica, porque existe vulnerabilidade educacional. Muitas vezes o nosso público, eles são pessoas que têm pouca escolaridade, sabem ler, mas se você mandar ele ler um trecho, você mandar ele interpretar o que foi que ele leu, ele não sabe interpretar. E aí eu quero, inclusive, ressaltar aqui e parabenizar o Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a linguagem simples. Hoje, todo profissional de direito, seja um magistrado, um ministro... das sentenças do juiz. As sentenças, porque, veja bem, eu fui defensora pública 14 anos da vara de família. Terminava a audiência, a cidadã dizia a minha parte, né? E nós temos muitos clientes também da área que são mulheres, sobretudo na vara de família, elas diziam, doutora, o que foi que aconteceu? E agora? Como é que vai ficar meu processo? Ela não entendia o juiz, prazo para memoriais. Então, falavam linguajar palavras do cotidiano jurídico que o cidadão comum não compreendia, não tinha noção do que... E agora tem uma norma para evitar isso. Agora o juiz tem que dizer, olha, vai ter um prazo, a doutora vai fazer um resumo do processo, e aí nós vamos apreciar e julgar o processo. Então, hoje, tanto o magistrado como o defensor, que nós já tínhamos essa compreensão, como o magistrado, como o promotor, todo e qualquer profissional de direito, eles têm que ter essa compreensão de utilizar a linguagem simples, de ser efetivamente compreendido. E a Defensoria, eu queria até que a senhora falasse um pouco, já fechando a entrevista, falando também do legado que a senhora espera deixar, a Defensoria ela tem um exemplo interessante, que é a presença de um representante da comunidade no conselho lá, ela tem direito à voz. A nossa ouvidora, a ouvidora externa. Tem um ouvidor externo, é gente da comunidade que leva as demandas, né, e exige que essas demandas sejam pautadas como prioridades na aplicação do orçamento da Defensoria. Eu acho isso muito importante. Com certeza. A Defensoria, eu lembro, nós fizemos um seminário, a Defensoria que temos e a Defensoria que queremos, na Faculdade de Direito. Tivemos mais de 1.000 pessoas nesse auditório para as pessoas dizerem o que é que elas achavam da Defensoria, qual era a compreensão dela e como elas queriam defensor público. A gente faz curso na comunidade e eles é que dizem o que é que eles querem discutir. Isso é importante. Então, a ouvidoria da Defensoria, muitas vezes nós já tivemos gente com formação jurídica da área de filosofia, de outras áreas, são as comunidades que escrevem um dos seus membros, geralmente uma liderança comunitária, e são as comunidades que votam. Então, aquelas mais votadas é feita uma lista e a defensora geral, o defensor geral, escolhe um dos 3 componentes da lista. Sensacional. Né? Então, assim, você ter um ouvidor externo é um ato também de coragem.
né? Porque essa pessoa vai ouvir Isso as foi uma demandas. inovação que partiu da nossa Defensoria Pública do Estado do Ceará. Isso é importante. Com ser certeza. dito A aqui. Defensoria do Ceará foi uma das primeiras a colocar, foi quem trabalhou essa questão a nível nacional, né? Então, hoje as defensorias têm, ainda tem algumas poucas defensorias que não têm um ouvidor externo, mas a grande maioria tem ouvidor externo. E esse ouvidor externo, ele participa também das comunidades, de levar palestra, de dizer o que é defensoria, e é um olhar diferenciado. Sim. Isso prova também um ato de coragem, né, dos defensores, de ter uma pessoa que não existe, não tem como existir corporativismo nesse sentido. Doutora Francilene, muito obrigado. Parabéns à senhora, uma mulher que faz a diferença, e a gente está, dentro aqui do ponto de vista, na medida do possível, trazendo mulheres inteligentes, competentes, que fazem a diferença na sua área de atuação. A doutora Francilene é uma dessas mulheres. Por isso, parabéns à associação pelo prêmio Mulheres Extraordinárias, numa deferência toda especial a essas mulheres, uma delas aqui presente, representando todas elas, a doutora Francilene Gomes de Brito. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigada também, boa tarde a todos. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho. Continua nativa, né, doutora? Continuo nativa lá no Tribunal de Justiça e dando aula na Unifor. Beleza. Obrigado, doutora Francilene.